Bom, boa noite a todas as pessoas. Obrigada pela presença. Hoje nós vamos ter a palestra da narração aos processos sem sujeito, da professora Olgária Matos, a quem eu agradeço especialmente em nome de toda a comissão organizadora. Antes de fazer a apresentação da professora, eu vou dar a nossa agenda das próximas palestras. Nós teremos no dia 22 de julho a professora Cláudia Drucker, no dia 27 de julho a professora Kátia Muricy e no dia 10 de agosto a professora Margarete Rago. A professora Olgária Matos é titular aposentada do Departamento de Filosofia da USP, é professora titular no Departamento de Filosofia da Unifesp, onde também coordena a cátedra Eduardo Said, estudiosa da história da filosofia e atua principalmente nos temas tempo, filosofia, razão, democracia e história. Ganhou o prêmio Jabuti em 1990 com o livro Os Arcanos do Inteiramente Outro, A Escola de Frankfurt, A Melancolia, A Revolução. Publicou, dentre muitos outros livros, Vestígios, Escritos de Filosofia e Crítica Social, Benjaminianas, Cultura Capitalista e Fetichismo Contemporâneo, e o seu mais recente livro, publicado em 2018, chama-se Palíndromos Filosóficos entre Mito e História. Eu gostaria de pedir a todos que ficassem com seus microfones desligados. No final da palestra, teremos perguntas. Quem quiser perguntar, pode se inscrever pelo chat. E agora eu passo a palavra à professora Olgária Matos. Boa noite a todos, a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo o simpático convite a todos os organizadores, em particular a Renata e a todos que me recepcionaram há alguns dias para nós fazermos esse treino do encontro, e a todos os que nos assistem. Então, o tema que eu propus para vocês, da narração aos processos sem sujeito, é uma reflexão sobre o contemporâneo e o advento de um mundo que a análise denominou de acosmismo, né? Que é perda de um mundo comum compartilhado, um mundo desolado, né? Sem solo, sem chão, desolado, né? Desolado. Então, essa desolação, esse acosmismo, dizem respeito à questão do desenraizamento moderno. Esse desenraizamento, aquilo que o Lucas chamou de expatriamento transcendental, não é um depaysement, um estranhamento comparável ao do forasteiro, do imigrante, ou mesmo do exilado, pois diz respeito à contemporaneidade em que se deu uma crise específica, a crise na faculdade de julgar, cujo efeito imediato foi dissolver referências antes estáveis e estabilizadoras, como conceitos políticos, jurídicos, estéticos, morais, o que resulta hoje num impasse na compreensão do mundo. Assim, com a extinção do espaço simbólico, ou seja, com essa tendência contemporânea à desinstitucionalização das instituições, ou seja, a descrença nelas, descrença na justiça, descrença na política, descrença na universidade, descrença na educação, na igreja, na família, enfim. Em função dessa descrença também, e sobretudo no Estado, nos partidos, nas representações políticas, sindicatos, enfim, que eram formas que, de alguma maneira, inscreviam os indivíduos em grupos no sentido de assegurar-lhes a troca de argumentos, não existe mais, ou tende ao declínio, e com isso nós perdemos aquilo que assegurava a referência ao real, por mais que esse real, quer dizer, há uma objetividade do mundo.
Em razão das aceleradas transformações da sociedade pela ciência, pela tecnologia, pelo advento da sociedade de massas e também pela globalização ou mundialização, os indivíduos estão num estado de isolamento e atomização, ou seja, privados do mundo comum, nesse estado ao qual me referia, segundo os termos de Hannah, de desolação. E se existem comunidades, estas se reduzem, na maioria das vezes, ao fechamento entre os que compartilham a mesma opinião. Por isso, Hannah Arendt escreveu, não se trata mais de adequar opiniões a uma realidade, nem de medir sua validade. Por isso, Hannah Arendt, citando o poeta e resistente francês René Char, anota como epígrafe de seu livro A Crise da Cultura o seguinte: nossa herança não é precedida de nenhum testamento. Um testamento é aquilo que atribui um passado ao futuro, sem o que o tesouro das experiências da vida em comum será perdido pelas gerações vindouras, interrompendo-se a continuidade do tempo, não havendo mais, segundo as palavras ainda de Hannah Arendt, nenhuma consciência para herdar e questionar, meditar e lembrar. Assim, as possibilidades de mentir tornaram-se ilimitadas e a essa capacidade de mentir poucos resistem. Eu cito: o resultado de uma substituição total da verdade factual por mentiras não é que a mentira seja agora aceita como verdade e que a verdade será difamada como uma mentira, mas que o próprio senso pelo qual nos orientamos no mundo real, e a categoria de verdade como oposta à de falsidade, está entre os recursos mentais pelos quais nos orientamos, está sendo destruído. Isso também dito por Hannah Arendt, na Crise da Cultura. A aceleração das mudanças torna um mundo incompreensível e se chega ao ponto em que as massas acreditam ao mesmo tempo em tudo ou em nada, pois tudo pode ser possível e assim nada é verdade. Nessas condições, pode-se acreditar hoje em afirmações as mais exóticas e em seguida podem ser apresentadas provas irrefutáveis de sua falsidade. Porém, eu cito, ao invés de abandonar os líderes que as enganaram, as pessoas irão dizer que sabiam o tempo todo que a afirmação era falsa e admirarão os líderes por sua astúcia. Quer dizer, aquilo a que eu me referia também, a perda da objetividade do mundo, esse descolamento da recepção de um argumento independente do fato ao qual ele se refere. Trata-se da sociedade da informação e da comunicação, fundada em algoritmos e modelizações, voltadas exclusivamente para a ideia de inovação e de futuro, fazendo vacilar tudo o que é estável e estabilizador, em particular, se nós pensarmos hoje, no desemprego em massa e nos processos de desprofissionalização que desfazem os conhecimentos duráveis. Assim, a ideia de futuro se reifica, pois se vê privada de seu horizonte de espera, reduzindo-se a uma espera sem horizonte de espera. Eu cito Paulo Eduardo Arantes no seu livro O Novo Tempo do Mundo, em que ele anota o seguinte: trata-se de uma espera muito específica no momento atual da mundialização. Enquanto o capital se propaga, a força de trabalho das populações em perpétua peregrinação é compartimentada e comprimida por uma gama variada de coerções, a mais sutil e onipresente de todas sendo a espera, quer dizer, a disciplinarização pela espera, a imobilização no interior de uma máquina de pressão da espera. No imediato pós-guerra, o olho clínico de Beckett lhe permitiu fazer um diagnóstico quando ele viu que este seria a marca do novo curso do mundo, em particular se nós pensarmos em Esperando Godot. A ruptura com o passado foi a condição para a expansão do capitalismo global. Eu cito: o dispositivo teórico da economia política é o de abolir
tudo o que nos costumes, nos hábitos e nas leis existentes seja um obstáculo ao jogo do mercado, isto é, a seu funcionamento sem entraves nem tempos mortos, cuja validade teórica e prática depende da proporção real dos indivíduos para funcionarem como a teoria exige, a saber, sem filiação, sem pertencimentos ou enraizamento. Eu lembro aqui a vocês, dizer, essa ideia do acompanhamento docente é como se o docente jamais tivesse formado para ser docente. Ele precisa permanentemente estar em estado de formação. E também os institutos, as escolas, não formam mais, nem profissionalizam mais, porque se trata de preparar um indivíduo adaptável àquilo que o mercado exige. Portanto, nós temos a perda da ideia da organização social, como até pouco existia, guiada pela ideia de perfeição. E agora se trata de uma passagem sem experiência e uma forma de trabalho a outra. O ritmo das mudanças é agora imposto pela indústria da obsolescência dos saberes e dos valores, o que marca a diferença entre uma cultura e uma moda. Uma cultura, certamente, está sempre em evolução, pelo menos enquanto ela está viva. Mas esta evolução se opera em um ritmo que confere a essa cultura uma estrutura necessariamente transgeracional, o que significa que ela define sempre um espaço comum a diversas gerações e autoriza, assim, entre outras consequências, o encontro e a comunicação entre os jovens e os mais velhos. A moda é, ao contrário, um dispositivo intrageracional cuja renovação incessante obedece, antes de tudo, a considerações econômicas. Organizar a confusão sistemática entre, por um lado, as culturas duráveis que os povos criam com seu ritmo próprio e, por outro, as modas passageiras impostas pelas estratégias industriais, constitui uma das operações básicas do entretenimento. Nessa perspectiva, Walter Benjamin encontrou na poética de Baudelaire o diagnóstico da inadaptação ao mundo em estado traumático e patológico. O trauma dissipando aquilo que Freud denominou o escudo defensivo da consciência, ausentando-nos com violência de nós mesmos. Por isso, ao analisar esse estado, Freud referia-se àquilo que ele denominou Lebensmensch, ou seja, o Leben, que está com o homem próximo, aquele que é o semelhante, que seria objeto de reconhecimento quando o protetor, subitamente rompendo como estranho e hostil, exterior a nós e ameaçador, conformando uma alteridade radical e um corpo estranho e inassimilável, portanto, no interior do sujeito. Como período angustiante, esta situação do semelhante que se apresenta como desconhecido e ameaçador, tudo isso que não tem forma é o que ameaça. Eu cito, esse outro inassimilável não pode ser objeto de resiliência, pois arrisca sempre surpreender de novo e de nos precipitar do alto de sua aparição, deixando-nos sem defesa. O que causa o trauma é a alteridade absoluta, para além de qualquer intersubjetividade. Ela marca a ausência de proteção e abrigo, pois a aparição do outro precede o ato de visá-lo, já que ele não se deixa preceder por nenhum sinal precursor, surpreendendo sem que se tenha tempo de se proteger. Isso está dito por Muriel Salmonat, num livro que se chama Gerar a Dissociação da Origem Traumática. Porque cada um de nós é reduzido à condição de puro objeto sem defesa, o outro, capaz de nos ferir, nos coloca em um estado de passividade análogo a uma presa imobilizada pelo medo. Por isso, Horkheimer e Adorno observam que o encontro com o inassimilável paralisa o pensamento. Eu cito a dialética do esclarecimento. O símbolo da inteligência é a antena do caracol. Diante de um obstáculo, a antena é imediatamente retirada para o abrigo protetor do corpo. Ela se identifica de novo com o todo e só muito hesitantemente ousará sair de novo como um órgão independente. Se o perigo ainda estiver presente, ela desaparecerá de novo,
as antenas, desaparecerão de novo. E a distância até a repetição da nova tentativa de colocar essas antenas do lado de fora aumentará. Em seus começos, concluem Adorno e Horkheimer, a vida intelectual é infinitamente delicada. O corpo é paralisado pelo ferimento físico, o espírito pelo medo. Medo e angústia fazem retornar o reino das emoções primárias, do culto dos ídolos, uma situação propícia a manipulações e a demagogia, induzindo a ansiedade que provoca uma regressão psicológica para posições paranoides, arcaicas, sobretudo ideologias e doutrinas maniqueístas de vingança e até mesmo de extermínio. Eu cito, este fenômeno, propriamente falando, é anormal, assinala a entrada no que é legítimo denominar uma patologia social, ainda Muriel Salomão. A modernidade substituiu o debate público de ideias por estereótipos requeridos pelo valor de exibição, promovendo o desejo fusional das massas em um universo de identificações imediatas, de amor ou ódio aos governantes e de sociabilidade empática, de que se ausenta o discernimento, comprometendo-se a própria ideia de democracia. Eu cito Walter Benjamin: a metamorfose do modo de exposição pela técnica da reprodução expõe o político de forma imediata em pessoa. O rádio e o cinema, e a gente poderia hoje falar nas mídias atuais, não modificam apenas a função do intérprete profissional, mas também a função de quem se representa a si mesmo diante desses dois veículos de comunicação, como é o caso do político. Esse fenômeno determina um novo processo de seleção, uma seleção diante do aparelho, do qual emergem como vencedores o campeão, o astro e o ditador. Isso está dito por Benjamin na obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Propagam-se, pois, não apenas o consumo de mercadorias comunicacionais, eu lembro aqui vocês, essas epidemias midiáticas, né? É tudo epidêmico, quer dizer, pandêmico, né? Ou é só coronavírus, ou é só petrolão, ou é só mensalão, quer dizer, tudo monotemático, né? Falado de um ponto de vista só e de maneira extenuante. Portanto, há esse consumo de mercadorias comunicacionais e a circulação econômica de objetos, mas também, simultaneamente, uma nova metafísica das relações humanas, uma vez que tudo que vincula pessoalmente os indivíduos, o que faz com que eles tenham em comum uma história, uma relação que se inscreve no tempo, uma dívida simbólica, uma fidelidade a honrar, desaparece, tudo isso substituído pela realidade virtual, pela inteligência artificial, fundadas em algoritmos, programas matemáticos e na universalização da técnica aos quais o homem se submete ao invés de os controlar, constituindo-se um mundo desertificado de coerência, rumo e direção. Assim, quando Galileu anotou, eu cito, que o livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, esta afirmação já continha a noção segundo a qual, quanto mais se manipulasse essa linguagem e seus símbolos, mais seria possível reescrever esse mundo segundo nossa própria vontade. Porque a modernidade decretou o passado um reservatório de iniquidades, e assim a criança iria apenas reproduzi-las se orientasse pelo passado, desapareceram as ideias reguladoras das narrativas metafísicas ou religiosas, nas quais um certo sofrimento é inerente à vida e que há males impossíveis de serem vencidos, faltando ao presente um eixo unificador de coerência e sentido, aquele saber vigoroso que protege aquele que o recebe, como conto permitir ao ouvinte ou leitor ter de volta o que provém de um arcano perdido. Como observou Freud, o desamparo é a fonte originária de todos os motivos morais. Desprotegidos, estamos em meio a uma era, como dizia na Arendt, nova e desconhecida. Por isso, também Benjamin caracterizou a figura, a modernidade na figura do famoso anjo da história da tese número 9. É um anjo
de costas para o futuro, que é empurrado para ele às cegas. Não por acaso, Hannah Arendt denominou seu livro A Condição Humana, a fim de enfatizar os limites do humano que a modernidade transgride ilimitadamente, desqualificando progressivamente todas as faculdades humanas naturais em proveito de dispositivos técnicos, sendo o corpo humano sua última fronteira. Eu cito Hannah Arendt: a ciência vem se esforçando por tornar artificial a própria vida, por cortar o último laço que faz do próprio homem um filho da natureza. Esse homem futuro, da manipulação genética, por exemplo, parece motivado por uma rebelião contra a existência humana, tal como nos foi dada, um dom gratuito vindo do nada, secularmente falando, que ele deseja trocar por algo produzido por ele mesmo. Já a Arendt diz na Condição Humana, que é um livro que ela escreveu em 1957. Em nome de um aperfeiçoamento infinito do homem pela ciência, o universo se torna um canteiro de obras permanente, dissipando todos os pertencimentos identitários, culturais e morais, produzindo disfunções em crenças na sociedade. Nesse sentido, Nietzsche anotou o seguinte: para haver instituições, é preciso uma espécie de vontade, de instinto, de imperativo antiliberal. Antiliberal em que sentido? A vontade de tradição, de solidariedade da cadeia das gerações, de responsabilidade. O Ocidente, conclui Nietzsche, interrompeu esses instintos de onde nascem as instituições, de onde nasce o futuro, tudo que vai na contramão de seu espírito moderno. Isso é dito no Crepúsculo dos Ídolos. Na mudança permanente de comportamentos, de valores, de modos de vida, dá-se um descompasso entre as transformações e sua assimilação pela sociedade. Por isso, Benjamin diz, ficamos pobres. Abandonamos uma depois da outra todas as peças do patrimônio humano, tivemos que deixar esse tesouro na casa do penhor, muitas vezes ao centésimo de seu valor, em troca da moeda do atual. Está dito em Experiência e Pobreza. Walter Benjamin compreendeu essa privação moderna nos termos de perda da aura, da natureza cultural, de recordações, objetos e lugares. Refletindo sobre o surrealismo, Benjamin reconheceu nele o último instantâneo da inteligência europeia, pois, eu cito, o surrealismo foi o primeiro a ter pressentido as energias revolucionárias que transparecem no antiquado, nas primeiras construções de ferro, nas primeiras fábricas, nas primeiras fotografias, nos objetos que começam a extinguir-se, nos pianos de cauda, nas roupas de mais de 5 anos, nos locais mundanos quando a moda começa a abandoná-los. Assim, esses espaços todos, ou esses objetos, liberados da corveia de serem úteis, objetos e histórias podem ser revividos nas narrações. Nesse sentido, analisando as ideias de mito e conto fantástico em Rua de Mão Única, de Walter Benjamin, Francisco de Ambrósio Pinheiro Machado observa ser a linguagem o que permite a invenção da história e das histórias da ficção. Estas constituem o consolo em momentos de perigo. Eu cito Walter Benjamin: o conhecimento do passado se assemelha ao ato pelo qual ao homem, no momento de um perigo, repentinamente se apresenta uma lembrança que o salva. Poderíamos depois voltar sobre isso, se nós formos falar do suicídio de Benjamin em Portbou. Assim, a Berlim benjaminiana da infância e da Belle Époque não é apenas uma geografia. Ela constitui uma imagem espacial, lugares sagrados de um universo reservado e íntimo. Por isso, nos seus escritos autobiográficos, Benjamin escreve o seguinte: as lembranças, quando tomam consistência, são uma questão de espaço, de momentos, de descontinuidade. A atmosfera da cidade aqui evocada só concede à minha vida e aos seres que foram os mais próximos a mim em Berlim uma existência breve e imprecisa como uma sombra.
Eles beiram seus muros como indigentes, surgem em suas janelas como espíritos para logo desaparecerem. Eles tomam ar nas soleiras como gênios Loki, e mesmo que preencham por seus nomes bairros inteiros, é da maneira como o nome de um morto se escreve na lápide de um túmulo. Isso Benjamin diz nos seus escritos autobiográficos. Não por acaso, também na crônica berlinense, Benjamin indica seu projeto de organizar graficamente em um mapa da cidade o espaço da vida, que ele denomina bios, aquela diferença já estabelecida por Aristóteles, entre zoon e bios, entre vida animal, que é de todos nós em comum com os demais animais, e o bios, que é a vida biográfica, que é a nossa história. Portanto, o espaço da vida, bios, a vida biográfica, quer ser descrita e inscrita por Benjamin, localizada por cores. Ele diz apartamentos, ele faria um mapa da cidade, um mapa qualitativo, não como os mapas medievais, vamos dizer assim. Então, ele colocaria em alguns pontos com determinadas cores e determinadas indicações gráficas, seus parentes e amigos, depois os cafés preferidos, as ruas que ele costumava percorrer, os túmulos em que assistiu a sepultamento, as escolas e sinagogas que ele frequentou, lugares perdidos que o tempo dissipou. E Benjamin escreve o seguinte: pontos azuis designariam as ruas onde morei. Pontos amarelos, os lugares onde moraram minhas namoradas. Triângulos marrons, os túmulos. Dispondo graficamente seus escritos de maneira a que eles falassem aos olhos como uma imagem do texto, as imagens de pensamento adquirem sentido existencial. São espaços que conservam algo de excepcional, com características anímicas, mágicas e oníricas, como a Rosa dos Ventos. Assim, 17 de maio de 1932, Walter Benjamin endereça de Ibiza a Marieta Noguerat uma representação da Rosa dos Ventos, que ele mesmo grafou, com indicações coloridas precisas sobre as direções dos ventos e da vida, ao mesmo tempo. Ele escreve para sua amiga: eis a Rosa dos Ventos para a determinação de todos eles, favoráveis e adversos, que brincam com a existência humana. Nada resta senão determinar o seu centro, o ponto de intersecção do eixo, o lugar da total indiferença ao sucesso ou ao fracasso. Não é, pois, casual que Dom Quixote ressurja no ensaio de Walter Benjamin, Franz Kafka, a propósito do 10º aniversário de sua morte, em que Benjamin se refere ao herói acompanhado por Sancho Panza. Com efeito, o fiel escudeiro de Dom Quixote o alimenta com romances de cavalaria, acompanhando-o por toda a sua vida por sentir-se responsável por ter feito dele como que uma continuidade de seu próprio exílio. Mas não como um luto de uma época desaparecida, a sociedade cavalheiresca e do amor cortês medieval, mas por ter aliviado Dom Quixote desse fardo com histórias. E assim, Sancho, diz Walter Benjamin, até o fim de sua vida, fez dessa literatura um grande e útil entretenimento. Essas histórias, quando narradas, compartilham com o leitor ou ouvinte uma experiência, como um conto fantástico, reapropriado numa intersubjetivação no presente. Por isso, Benjamin escreve, eu cito: o conto de fadas é ainda hoje o primeiro conselheiro das crianças, porque foi o primeiro da humanidade e sobrevive secretamente na narrativa. Mitos, contos de fada, fábulas, lendas, provérbios, máximas, contribuem para distinguir o totem e o tabu, provendo antecipadamente quem escuta de recursos para enfrentar a má sorte ou o fracasso de empreendimentos na vida. Por isso, no mundo grego, a mitologia, com as aventuras dos deuses, era fonte de aprendizado. Zeus representava o poder, Atena a inteligência, Ares a agressividade,
Apolo, a beleza, Dionísio, a loucura, Afrodite, a sexualidade, Eros, o amor. O fundamento mitológico se encontrava na ideia de Ananke, a necessidade inelutável, constrangedora, que regulava a natureza sobre a qual o homem não tem poder nenhum, pois há sempre o que não se deixa apreender e dominar pela técnica. Nesse sentido, Ernest Bloch, em diálogo com Walter Benjamin, anota: os contos apresentam a revolta do homem frágil contra as potências míticas, a razão do pequeno polegar contra o gigante. As crianças necessitam dos contos, de homens ferozes, como também de homens corajosos e libertadores. As lendas, diferentemente, celebram os senhores poderosos, e não os pobres e os pequenos que deles escaparam. Nas lendas, as crianças não conseguem fugir. É, ao contrário, o medo de outrora, a opressão de outrora, o estábulo em que estão aprisionadas, que são acalmados, mesmo que seja no interior da casa do Senhor, que vai devorar ou poupar as crianças. O conto designa a revolta, a lenda nascida do mito, o destino que pesou sobre cada um. Isso Bloch diz no Príncipe Esperança. Refletindo sobre a origem dessas histórias, Agamben, por sua vez, cita as metamorfoses do Apuleio, em que o herói, transformado em asno, pôde reaver sua identidade em um ritual iniciático. E Agamben anota: tal vinculação se manifesta no fato de que podemos ver nos mistérios pagãos e no romance antigo uma vida individual ligar-se a um elemento divino ou pelo menos sobre-humano, de tal modo que os episódios e as aventuras de uma existência adquirem uma significação que as ultrapassa e as constitui em mistérios. Tal como iniciado, assistindo na penumbra de Eleusis à evocação imitativa ou coreografada do rapto de Perséfone por Hades e sua reaparição na Terra na primavera, ingressava também ele nos mistérios para nele encontrar uma esperança de salvação para a sua vida, também o leitor de romance, seguindo a intriga de situações e acontecimentos que o romance entrelaça com piedade ou terror em torno de sua personagem, participa também, de certa maneira, do destino deste último, não podendo deixar de misturar sua própria existência à esfera do mistério. Bom, aqui todo um mundo para se discutir sobre a função da literatura, né? Da função, portanto, da imaginação literária. Recentemente, eu li uma entrevista da Marguerite Yourcenar, e ela dizia o seguinte, que ela escreveu as Memórias de Adriano, escreveu muitos romances, e que ela aprendia com as suas personagens. Quer dizer, por que ela aprendia com as suas personagens? Porque as personagens vivem coisas que nós, nosso cotidiano repetitivo, usual, ordinário, não chegamos a viver. Então, nós aprendemos muito com a literatura. É uma mentira que fala a verdade. Eis porque, justamente em 1936, entre duas guerras mundiais, e exilado em Paris na época do nazismo e do desmoronamento de todas as referências individuais, morais, sociais e políticas herdadas do passado, Benjamin elaborou um ensaio sobre o contador de histórias, escrevendo o seguinte: esquecemos há muito tempo o ritual sobre o qual foi edificada a casa de nossa vida. Quando, porém, ela está para ser assaltada e as bombas inimigas já a atingem, que extenuadas, extravagantes antiguidades elas não põem a nu ali nos fundamentos. Talvez o que torne o passado tão intenso não seja senão o vestígio de hábitos perdidos nos quais já não nos poderíamos mais encontrar. Talvez seja a maneira como esse passado se combina com os grãozinhos de poeira de nossa morada em ruínas, o segredo que o faz sobreviver. Né? Isso Benjamin diz num dos ensaios de infância em Berlim, que se chama O Jogo de Letras. Os contos, veja, eu falei em mito e contos, lendas, vocês sabem que Benjamin não tem só uma visão do mito. De maneira mais geral, Benjamin tem uma visão crítica da ideia de mito, porque ele liga à violência. Né? Mas eu utilizei mito no sentido de uma narrativa.
Os contos são as preces das vidas precárias. Referindo-se aos personagens de Kafka, Benjamin anota: entre suas criaturas, existe uma tribo singularmente consciente da brevidade da vida. Também os estudantes são os chefes e porta-vozes dessa tribo. E ele cita Kafka: ensina-se em toda parte, Kafka citando Plutarco, ensina-se em toda parte, em mistérios e sacrifícios, tanto entre os gregos como entre os bárbaros, que devem existir duas essências distintas e duas forças opostas, uma que leva para a frente por um caminho reto e outra que interrompe o caminho e força a retroceder. Essa é a citação de Plutarco. Agora o comentário que continua. De Benjamin. É para trás que conduz o estudo, o que converte a existência em escrita. O professor é Bucéfalo, que sem o poderoso Alexandre, isto é, livre do conquistador, que só queria caminhar para frente, toma o caminho da volta. Não é? Quer dizer, então, toda a relação do Alexandre Magno com o seu cavalo Bucéfalo, que quer sempre o heroísmo guerreiro, conquistar todo mundo antigo conhecido, quer dizer, no momento em que Bucéfalo se libera do peso, do fardo, desse código viril e violento e guerreiro, é que ele pode descansar. Então, o professor é Bucéfalo, que sem o poderoso Alexandre, isto é, livre do conquistador, que só queria caminhar para frente, toma o caminho da volta. Livre, com seus flancos aliviados da pressão das coxas do cavaleiro, continua Benjamin, sob uma luz calma, longe do estrépito das batalhas de Alexandre, ele lê e vira as páginas dos nossos velhos livros. A porta da justiça é o direito que não é mais praticado e sim estudado. A porta da justiça é o estudo. Benjamin citando, desculpem, Kafka. E nesse ensaio, Franz Kafka, no 10º ano de sua morte. Na modernidade, entretanto, está muito rápido, vocês querem que eu pare um pouco? Continuo? Na modernidade, entretanto, seus estudantes são discípulos que perderam a escrita, a experiência dessa viagem ao tempo que findou. Eis porque Benjamin, no seu ensaio narrador, observa o fim das narrativas como crise de ideias como crise de ideais e da capacidade de idealização. O ideal tipo do moderno não sendo mais o sujeito e sua formação, mas aquele flexível, adaptável, que não faz mais experiências, mas só experimentações. Eu cito: a partir de agora, o desafio lançado aos indivíduos não é o de ser quem se é, em um ambiente que muda, mas de transformar-se incessantemente e de adaptar-se às circunstâncias flutuantes da vida. Né? Isso é dito ainda por esse autor, Christian Salmon, ao qual eu me referi no início. Nesse sentido, a desordem, hoje, é preferível à ordem. As reestruturações constantes da vida individual e coletiva valorizadas como dinamismo e como valor em si, pondo em questão a vida política e a vida do espírito. Nesse sentido, Georges Ballandier observa o seguinte: a hipermodernidade conduz a experiência por caminhos embaralhados, em que o espaço e o tempo não mais são definidos por referências familiares, tornando-se juntos geradores de dépaysement, de estranhamento. O momento e seu lugar, o Ich et Nunc, mantém uma espécie de aliança com a descontinuidade ao preço da fragmentação da vida e uma incerteza quanto à definição de si. É um livro que se chama O Grande Desarranjo Moderno, ou A Grande Perturbação Moderna. Por isso também o Christian Salmon analisa a transformação da narrativa em storytelling, em máquina de fabricar histórias e formatar os espíritos, observando o seguinte: as grandes narrativas que orientam a história humana, de Homero a Tolstói, de Sófocles a Shakespeare, narravam mitos universais e transmitiam as lições das gerações passadas, lições de sabedoria, fruto de experiências acumuladas.
A storytelling percorre o caminho em sentido contrário. Ela investe a realidade com narrativas artificiais, bloqueia as trocas, satura o espaço simbólico de stories. O storytelling não narra a experiência passada, ele traça as condutas e teleguia os fluxos das emoções. Longe dos caminhos do reconhecimento da atividade narrativa, o storytelling, né, o narrador contemporâneo, esse que a gente ouve falar na televisão o tempo todo, vamos falar de tal narrativa, sim, agora a narrativa é essa, ou então vamos repercutir tal coisa. São essa linguagem clichê, né, que nos cansa. Então, o storytelling estabelece engrenagens narrativas, segundo as quais os indivíduos são levados a se identificar a modelos e a se conformar a protocolos. Na contemporaneidade, todas as narrativas prudenciais cederam à informação jornalística, à publicidade, ao marketing político, ao marketing moral, ao marketing estético, expressando a pobreza da experiência, pois essa não significa apenas escassez de informações, mas seu excesso, excesso que vem a ser desinformação, como nas fake news, não é? E na pós-verdade. Eu cito, fake news é um signo que se transformou em poder de diversão e também um álibi para uma censura generalizada do Estado que mascara as causas sistêmicas do descrédito da palavra pública. Pode-se, evidentemente, se desembaraçar das fake news considerando o fenômeno como um último avatar da velha desinformação na época das redes sociais, ou, ao contrário, interrogá-lo como um sintoma da transmutação do sistema político pela lógica neoliberal, transmutação que tem por efeito desarticular todas as formas de deliberação democrática. As redes sociais disseminam uma espécie de incredulidade generalizada de suspeita. Assim como a inflação monetária arruína a confiança na moeda, a inflação de histórias arruinou a confiança nas narrativas e nos narradores. Então, ao se referir ao desaparecimento do narrador tradicional, Benjamin Hill, o narrador da contemporaneidade, assim, ao se referir ao desaparecimento do narrador tradicional, Benjamin e também o desaparecimento da temporalidade comum a muitas gerações, aquela das narrativas, ele observou suas novas possibilidades. Assim, em seus dramas radiofônicos, transmitidos para crianças e adolescentes em Berlim e Frankfurt, entre 1927 e 1933, episódios referentes a ciganas quiromantes, estelionatários, feiticeiras, mas também catástrofes naturais, como a erupção do Vesúvio que destruiu Pompeia Herculano no século I, são também do maravilhoso e do terrífico que, operando como parábolas e provérbios, revelam uma parte escondida da história. Nessas programações, as narrativas constituem a atualidade de um instante histórico, não significando apenas assenhorar-se de experiências terríveis e primordiais por seu amortecimento gradual, mas também saborear repetidamente, de modo intenso, ao compartilhá-las, as vitórias sobre o medo. Eu cito, então, Benjamin: o adulto alivia o coração do medo e goza duplamente sua felicidade quando narra sua experiência. Eis porque conselho e sabedoria estão em extinção, mas não extintos. E eu concluo, e depois explico a parte que eu não nomeei aqui, mas tratei, que são os processos sem sujeitos, e o fim da narrativa e a possibilidade ainda de narrar. Walter Benjamin, em uma carta a Scholem, então, Scholem transcreve nas cartas sobre de uma amizade a carta que Benjamin se refere a uma narrativa da mística judaica. Eu concluo com ela. Quando El-Baal tinha uma tarefa difícil diante de si, ele se dirigia a um certo lugar nos bosques, acendia um fogo e meditava orando e encontrava solução. Quando, uma geração mais tarde, o de Meseritz se viu diante da mesma tarefa, foi para o mesmo lugar, nos mesmos bosques e disse: não mais podemos acender o fogo, mas podemos ainda dizer as preces. E o que ele desejava fazer tornava-se realidade. Novamente, uma geração depois, Rabi Moshe Leib de Sassov teve que realizar a mesma tarefa. Ele também foi para os bosques e disse: nós não podemos mais acender o fogo e nós não conhecemos mais as meditações secretas que estão nas orações,
mas conhecemos o lugar nos bosques onde isso se passava, e isso deve bastar. E bastava. Mas quando mais uma geração passou e que Rabi Israel de Rishim, convidado a realizar a mesma tarefa, sentou-se em sua poltrona dourada em seu castelo, ele disse: nós não podemos mais acender o fogo, nós não podemos mais fazer as preces, nós não sabemos mais o lugar, mas nós podemos contar essa história. E isso foi mais uma história. Muito obrigada. Obrigada. Eu falei, então, a narração aos processos sem sujeito, no sentido em que a narração se dirige a uma singularidade e essas singularidades se intersubjetivam, não é? Num mundo comum compartilhado através de valores comuns, histórias comuns, de habitar no mesmo mundo e uma mesma época, com todas as diferenças que isso pode e a riqueza dessas interlocuções. Enquanto que o nosso mundo é do advento de processos sem sujeito, porque nós temos modelizações para tudo. E essas modelizações, ela ocupa o lugar das decisões. Então, tudo isso que é prudencial, que é o lugar do momento decisivo da escolha, do ato de refletir, do ato de coragem, do ato da crineim, né, da crise, da avaliação, da capacidade de examinar a questão, se perde num mundo sem sujeito, não é? Porque agora nós temos funções que operam no lugar do sujeito. Nós nos orientamos pelos modelos, e a gente não sabe como é que esses modelos são montados, nós não sabemos quais os algoritmos e como esses algoritmos são estabelecidos para chegar a determinados fins e que fins são esses, quem os escolheu e o que quer ser demonstrado, e é por isso, portanto, para não falar nos processos sem sujeito, nas próprias instituições. Né? Isso quem trabalha em instituições públicas, que agora se veem cada vez mais privatizadas com as terceirizações, vocês veem o quanto cada equipe trabalha num registro diferente e ninguém mais se entende. Né? Ninguém mais sabe de onde parte uma ordem. Uma ordem é mandada daqui, uma outra ordem é mandada de outro lugar, e cada um faz, no fundo, o que resolve fazer, porque não há mais algo, nenhum centro que unifique a diversidade das funções. Só isso, por enquanto. Obrigada, professora Olgária, pela fala maravilhosa. E seguindo, então, a ordem de inscrição, a primeira inscrita é a Fabíola Araújo. Fabíola, você pode abrir seu microfone e fazer a pergunta diretamente para a professora Olgária. Muito obrigada, Deise. Muito obrigada, professora Olgária. Parabéns pela maravilhosa conferência. Realmente fiquei admirada, encantadora. Eu gostaria de, assim, pensar, né, essa possibilidade de ter sido proposta quase um combate, né, entre os processos de subjetivação, de dessubjetivação, né, que é da fake news e do conselho e sabedoria. Uhum. Embora possamos todos crer que o caminho do conselho e da sabedoria, né, a gente pode falar até da encantaria, né, da narrativa como encantadora, como encantaria, como a psicanálise, né, como uma terapia que propõe isso, a possibilidade da fala, da escuta, como caminho certo, digamos assim, né, e incrível, maravilhoso, né? A senhora falou dos mistérios de Eleusis, trouxe as metamorfoses do Agamben, né, trouxe toda essa questão do Benjamin, como que se dá. Então, assim, embora a gente possa crer que o Conselho de Sabedoria é o lugar de acontecimento do real, a gente não pode negar que a gente está submergindo no âmbito da fake news, né? A democracia está indo pelo ralo. Então, o que eu gostaria de colocar em questão é essa hipótese do Benjamin, que ele parece combater a violência, né? O mito como violência. E em que medida a gente não tem também que recorrer à violência para combater a ditadura ou essa pandemia, né? Que a direita está tomando conta assim, do mundo democrático que a gente acreditava. Então, agradeço novamente, maravilhosa a conferência. Obrigada por poder dar tempo aqui.
Obrigada pela pergunta. Eu vou tentar dar a minha opinião, modesta opinião, porque a resposta a sua questão só pode vir da política propriamente dita, né? Portanto, de uma inteligência política, porque que existe hoje uma tendência ao esgotamento de todas as democracias, no mundo todo que se diz ou se diz democrático, uma tendência ao autoritarismo em todas as sociedades. Claro que isso é muito mais visível no Brasil, por todas as razões que a gente conhece, pela fraqueza das instituições, pela história, por todas as coisas, mas eu acho que não é um traço característico só do Brasil. Aqui só é o caso mais aberrante, mas a questão, me parece, que pode estar, a explicação, uma delas, não a política, mas o mal-estar civilizacional, em dois pontos. Um é que o mundo inteiro está unificado pela tecnologia, o mundo inteiro usa a mesma tecnologia, apenas que as temporalidades culturais e sociais não são as mesmas em todos os lugares. E como no Ocidente a tendência às mudanças são muito rápidas, justamente por conta da tecnologia, nós nos adaptamos mais rapidamente à mudança de valores, comportamentos, modos de vida, e não, nem tanto, porque você tem reações de direita e conservadoras, não só de extrema-direita, mas outras que não são de extrema-direita, mas são conservadoras, que expressam um mal-estar diante de chegar tarde demais para aquilo que mudou antes que eu tenha podido compreender ou assimilar o que aconteceu, essas mudanças, né? A gente pode pensar, por exemplo, num dos elementos, as questões hoje muito debatidas sobre a sociedade sem pai. Sem pai, não apenas porque o pai é humilhado, mas a possibilidade da geração in vitro, da compra de espermatozoide, barriga de aluguel, ter 4 pais ou 4 mães, enfim, são várias questões de remodelação da família e de várias outras instituições e que não podem ser acompanhadas de valores, porque os valores, para se formarem, eles requerem o tempo, né? Então, os modos de vida e comportamentos se transformam, os valores se transformam e acompanham e passam a orientar essas mudanças. Mas quando as mudanças são muito rápidas, não dá tempo de novos valores de orientação que eles se formem. Então, eu acho que existe um descompasso, então, entre aquilo que a ciência técnica é capaz de fazer e aquilo que a sociedade é capaz de assimilar. Isso, diz Walter Benjamin, se você lembra, se você leu um ensaio, sobretudo o ensaio Teoria sobre o Fascismo Alemão, quando ele vai se referir à violência acumulada da TEC, que a tecnologia acumulou, quer dizer, o uso para a violência que vai dar na bomba atômica, mas que na Primeira Guerra deu no uso dos gases letais, dos quais nenhuma máscara podia defender, né? E bombardeio de populações civis desarmadas, né? Quer dizer, então o mundo inteiro se tornou uma trincheira, não tem mais o campo de batalha, né? Então, existe o que Benjamin diz, um descompasso entre os extraordinários desenvolvimentos da ciência e da técnica e a escassez dos recursos morais para lidar com eles e fazer deles a sua norma. Ou seja, quando a sociedade não é capaz de assimilar os extraordinários desenvolvimentos, as possibilidades emancipatórias que a ciência técnica trazem, usando sob controle humano para fins sociais, libera uma potência de força que você não controla mais. Então, ela é usada, ela vai para a violência, nessa visão do Benjamin. Então, me parece que uma das questões da crise da democracia é essa, né, de um descompasso cultural, com a rapidez das mudanças e a lentidão maior da mudança, vamos dizer, entre mil aspas, do espírito de uma época, né? Não são todas as pessoas que mudam ao mesmo tempo e aceitam da mesma maneira, só que antes era possível dialogar as diferenças, hoje já não é mais. As pessoas só querem conversar com quem pensa igual a elas, ou seja, que já nem pensam, né? Porque o pensamento exige confronto, troca de argumentos, reconhecer o melhor argumento ou o pior, né? Enfim, uma série de coisas. Então, esse é um dos dados. Outro dado do esgotamento das democracias, eu acho que veio, talvez, seja também fruto do desaparecimento das funções pelas quais o Estado existia, em princípio. O Estado existia para mediar as relações que existem na sociedade.
né? Quer dizer, então, fazer funcionar as instituições públicas no sentido de fazer através delas, construir através delas o mundo comum. Ora, o Estado mínimo, ele renunciou às suas funções, as funções pelas quais ele existia, e transferiu ao privado resolver os problemas que ele não resolve. Então, o Estado cada vez mais legisla a vida íntima de cada um e muito menos a vida social, que fica ao sabor de ONGs, de movimentos sociais, de interesses privados. Então, aquela conexão que, em ideia, umas democracias mais fortes existiram, de um equilíbrio entre a ideia universal de direito republicana e a pluralidade dos interesses particulares democráticos, a possibilidade de combinar o universal e o particular, né, desapareceu. Né? Então, nós temos hoje a substituição da ideia de cidadania pela ideia de identidades no plural. Tudo isso, me parece, resultado de um vazio da eficácia da ação institucional do Estado para o qual, do Estado democrático, que deveria realizar, né, essas formas de abrandamento dos costumes sociais, né, e essas instituições todas que são a fonte que elas são o resultado de valores morais, elas são o resultado, portanto, de sofrimentos reais, né, de dor psíquica real, mas o Estado né, não está mais cumprindo essa função, me parece. Não sei se eu cheguei a responder, mas é apenas uma opinião. Não poderia te dizer. Agora, se a gente precisa de violência contra a violência que a gente vem sofrendo, essa resposta vem da política. A Hannah Arendt, ela costumava dizer que a violência muda o mundo, mas certamente para um mundo pior. Eu tendo a concordar com ela, né? Porque eu acho que quando existe uma inteligência política, quanto mais inteligência política houver, menos violência pode haver. Agora, você tem razão que houve um novo fenômeno também que talvez nós devamos enfrentar, que é também o eclipsamento da ideia de diplomacia. O que era a diplomacia entre os Estados? Desde a antiguidade até recentemente, era a arte da paz. Quer dizer, hoje, o que a ONU representa? O que representa a diplomacia? Os governos já apoiam guerras na Síria, guerra no Iraque, guerra na Líbia, sem se perguntar dos resultados, nem saber como é que funcionam esses países, como é que eles são governados, quais as suas tradições e culturas. Quer dizer, essa arrogância do Ocidente, na verdade, não é nem arrogância, são os interesses que contam, né? Que se revestem, claro, de democracia, né? Então, como se que bomba fosse capaz de fazer algum país virar democrático. Esse é o meu ponto de vista. Obrigada, professora. Obrigada, Fabiola. Então, seguindo a lista de perguntas, nós temos a pergunta de Guga Carvalho. Guga, você quiser fazer a pergunta pessoalmente, abre o microfone, pode fazer. Guga. Opa, boa noite. Está me ouvindo, professora? Sim. Boa noite, obrigada aí pela palestra, sempre muito bacana. Não é bem uma pergunta, é mais uma... Queria que a senhora pudesse voltar num ponto que eu achei muito interessante e que é um ponto que eu acho significativo e me traz muitas dúvidas, né? Quando o Benjamin coloca que os surrealistas, né, como essa última inteligência, essa capacidade de perceber o velho no novo, os pianos de cauda, esse estranhamento, talvez, não sei se a palavra certa seria isso. E ele coloca que eles levam isso para a narrativa, seria isso? Que eles têm... E pela narrativa, talvez eles consigam, entre aspas, salvar esses objetos, salvar essas experiências. Então, assim, os surrealistas, na visão do Benjamin, foram os últimos narradores que existiram?
Muito bonita a sua pergunta. Eu não tinha pensado nesse aspecto, mas eu acho que uma das questões seria essa, sim. Eu não me referi aqui, mas seria importante um trabalho que fizesse isso. A maioria que analisa esse ensaio sobre o surrealismo de Benjamin se dedica à parte política, porque é claro que os fundadores do surrealismo francês, em 1917, são o Aragon e o Paul Éluard. Eles são dois, um deles era estudante de medicina e o outro era médico. E eles vão para a Primeira Guerra, né? Então eles veem todo tipo de sofrimento, né? dos feridos de guerra, dos mortos, tudo que a gente pode imaginar de catástrofe, né? Então é um movimento fundado por poetas no início, né? Mas no sentido que logo com Breton, em 1924, já vai se ligar ao comunismo, certo? Então, então tem toda uma história ligada também, o próprio Benjamin, na época histórica que ele viveu, ele escreve esse ensaio em 1929, portanto, depois da hiperinflação na Alemanha e, portanto, já na ascensão do nazismo, quer dizer, praticamente todos já falavam da Segunda Guerra, e, portanto, seria interessante ver a questão política do surrealismo nessa circunscrição. Agora, quando Walter Benjamin se refere especificamente a essa questão do antiquado, a importância de tudo aquilo que está fora de moda, é porque tudo aquilo que está na moda acaba impondo um pensamento único, uma direção única para o pensamento, enquanto que quando o objeto é esquecido, abandonado, preterido, ele já não é mais um elemento assim de atenção, é que ele pode mais ser fonte de reflexão. Por quê? Porque ele diz, em cada objeto desses considerados antiquados, etc., você pode imaginar, tem razão, no caso do Benjamin é narração mesmo, sabe por quê? Agora eu me lembro que no trabalho das passagens, Benjamin se refere a partituras de uma professora de piano, e ele imagina que ele compra no mercado das pulgas, né? E ele diz o seguinte, isso faz lembrar que se ela não morreu de fome, quando os últimos alunos que quiseram aprender piano deixaram de frequentar as aulas. Né? Quer dizer, então você tem toda uma narrativa mesmo que renasce, que reconstitui a vida do passado para pensar o sentido do desaparecimento no presente. Se todas essas coisas desaparecidas, obviamente que o passado nunca chega para nós íntegro, não é? Ele vem por lapsos, chega das maneiras mais inesperadas, nós reinterrogamos permanentemente a história, mas algumas coisas, o que importa também são esses vestígios, né? Por quê? Porque o démodé, né, ele cria um desconforto que te dá a pensar o que é a moda. E Walter Benjamin diz coisas impressionantes sobre a moda. Ele diz, a moda que muda o tempo inteiro, na verdade, ela encobre o desejo de que nada mude. E o que é esse desejo de não mudança? É negar a ideia da morte. Então, é super interessante, porque você tem razão. É narrativa, ele reconhece, apesar de os próprios atores do surrealismo que se dizerem revolucionários. Né? Eles queriam transformar o mundo, transformar o homem, né? Temos que ser modernos. Né? Essa ideia, claro, no momento em que você tem o grande mito da Revolução Russa, a grande esperança, né, emancipatória, revolucionária, e não, antes, vamos dizer, das decepções históricas, etc. Agora, a outra questão, me parece, dentro do surrealismo, nessa ideia dos objetos antiquados, é tudo aquilo que saiu da moda. Walter Benjamin se refere ainda, nesse ensaio sobre o surrealismo, não sei se você se lembra, que quando ele trata do amor cortês. Né? Resumidamente, quer dizer, o que é o amor cortês? O amor cortês é a idealização da mulher, geralmente uma mulher casada, impossível, ou então, sabe, é a mulher para ser santificada, porque é uma descendente, né, do mito de Maria Virgem, quer dizer, dessa revalorização da mulher que aconteceu com o cristianismo, né, que não só a mulher é valorizada, mas ela é a mãe de Deus, quer dizer, teve um momento que foi importante, né, de renovação dos valores com relação à mulher. Mas, então, esse amor cortês, essa mulher idealizada, sacralizada, idealizada, ela não é uma paixão para ser consumada,
E quanto menos recompensa o amante tem, Benjamin diz, mais ele se sente recompensado. Não é? Porque ele diz, porque talvez a renúncia seja uma forma de êxtase. Não é? Portanto, tudo aquilo que, ou seja, se quiser a sublimação, né, de que fala Freud, umas diferenças, né? Mas vamos dizer que ele está se referindo ao amor cortês, à Idade Média e também, em outros textos, na tese sobre o conceito de história, e também nos escritos autobiográficos, a figura do eremita, do monge, daquele que se retira do mundo para poder pensar melhor o mundo. Então, eu acredito que tudo aquilo que é antiquado, mesmo os monges, Benjamin se refere, eu acho que é numa das, no apêndice B das teses sobre o conceito de história. Não tenho muita certeza, se você precisar, eu verifico isso para você. Ele se refere aos antigos exercícios do jejum e da castidade, do retiro, do jejum e da castidade, como necessários para você poder pensar o mundo, quando ele está saturado de informações. E Walter Benjamin estabelece quase que uma espécie de duplo entre a assídia medieval e a monotonia do mundo contemporâneo, né? O tédio do mundo contemporâneo. Não é? A assídia desapareceu durante muito tempo. A assídia apareceu na Idade Média, depois ela desapareceu, virou melancolia, depois virou spleen, e reapareceu com Baudelaire no século XIX. Né? Benjamin se pergunta por que no século XIX aparece o tédio, que é diferente do tédium vitae dos romanos. Tem parentescos, é claro que todas essas emoções têm cruzamento, mas a importância de encontrar analogias entre a assídia medieval e o tédio contemporâneo, esse tempo estagnado que não passa, o futuro se fechou, etc., vem justamente na Idade Média, o período dos monges, quer dizer, o começo da Idade Média, a alta Idade Média, século IV, terceiro, 3 e 4, quando começa o fenômeno do eremitismo. Eres quer dizer deserto, né? O eremita era aquele monge que partia para o deserto. Claro que no deserto, para purificar a alma, para buscar elevação, encontrar Deus, e daí tinha os demônios, né, que assolavam, né? Mesmo Jesus, não é? No sermão não sei se é no sermão da montanha, que o demônio ameaça, tenta várias vezes, né? Então, esses demônios, quer dizer, esses pensamentos contraditórios, aflitivos, que fazem odiar a escolha da vida monástica, o lugar onde se está, mas é um ódio estranho, um rancor estranho, porque eu odeio aquela vida que eu estou levando e, ao mesmo tempo, não consigo me separar dela. Né? Então, Benjamin reconhece um duplo disso. E quando ele trata sobre a questão da importância do jejum, da castidade, do retiro, por quê? Porque na Idade Média houve o fenômeno da aglomeração no começo dos centros urbanos, os impostos, quem queria fugir dos impostos, dos crimes, a criminalidade muito grande, a insegurança, se refugiava no deserto. Então, essa necessidade que nós temos periodicamente de um pouco de silêncio, e vejam, o silêncio para Benjamin não significa sair do mundo. É como, vamos dizer, na sabedoria antiga, né? A tranquilidade da alma não está em você sair da confusão, é estar na confusão, mas conseguir ficar tranquilo, que é toda uma coisa muito difícil, imagino. Né? Mas eu acredito que há muitas relações que a gente pode estabelecer em algumas passagens do ensaio sobre o surrealismo com as sabedorias, com as filosofias morais, tanto de Montaigne, que é citado por Benjamin, né, no narrador, quanto com Sêneca, a sabedoria antiga das quais o próprio Montaigne se alimenta. Não sei se eu cheguei a responder. Bom, professora, muito bom. Eu posso fazer um rápido comentário? Isso vai depender dos organizadores. Então, o lugar da narrativa para a experiência, né, que a gente sabe que é é quase um sinônimo, narrativa e experiência. Às vezes eu fico com essa
com essa impressão, assim, que é bonito isso nele. E isso me lembra muito esse último conto que foi contado do Rabino, que depois transforma aquilo que ele não tem mais a experiência numa narração. E é como se a narração ainda fosse um lugar para o Benjamin de salvar alguma coisa, como se fosse o último esforço desse mundo desenraizado e enfim, é isso, assim, não vou me alongar mais, porque dá, mas é bem bacana isso, assim, muito bonito, assim, muito poético, né? Eu acho muito poético, muito inspirador. Eu acho que você tem razão de ter sido sensível a esse aspecto, porque quando eu citei aquela passagem do Benjamin, que um conto ou um poema, algo que você ouviu na infância, no momento de perigo, é uma citação que te salva, foi uma coisa que apareceu, que está no É Isto um Homem, ou Náufragos e Sobreviventes, do Primo Levi, em que ele narra, agora eu não sei, agora se eu estou confundindo, se é ele ou se é o Centrum, que quando eles chegam no campo de concentração, que eles, pela primeira vez, eles chegam e eles veem uma execução de uma criança. Né? E eram judeus assimilados, portanto, eles não tinham uma oração, alguma coisa. Todos eles sentiram que algum rito tinha que acontecer ali, que aquela morte não podia ser daquele jeito. Né? Porque um dos detentos estava dizendo, mas onde está Deus? Onde? Deixou isso acontecer? Onde? Né? E ele disse, o que me salvou no campo de concentração foi a lembrança de um poema de Baudelaire. E aí ele se dá um passo adiante, ele declama esse ó, morte, velha companheira, e aí o ritual é feito como poema. Obrigada, Guga. Obrigada, professora, pela resposta. Então, assim, temos mais 4 inscritos e eu vou fazer 2 blocos de 2 perguntas, né? Os próximos seriam a Priscila Alba e o Ricardo, e ambos escreveram as perguntas no chat. Eu vou pedir para que nós lêssemos para a senhora. Então, eu vou ler a primeira pergunta da Priscila Alba, que diz o seguinte, né? Pergunta o seguinte: por intermédio de suas imagens e, por conseguinte, por possibilitar a criação de um significado para a existência, os mitos e as mitologias promoveriam algo como a ontogênese do homem, isto é, elas incitariam o nascimento de indivíduos e povos para a criação de um sentido comum para a vida e para o viver. Nesse sentido produzido, coexistem as dimensões místicas, sociológicas e psicológicas da vida. Ou seja, os mitos, as literaturas e as poesias criariam uma vida cósmica, uma vida ordenada que interligaria as dimensões de ser no ser vivo homem. E, ao fazer isso, rearticulariam cosmos e ananken, ordem e necessidade. Para a senhora, é possível pensar hoje na literatura e na poesia como instrumentos de resistência frente à vontade de acosmia, né? Frente ao desejo de desordem? Essa é a pergunta da Priscila. A pergunta do Ricardo, né? A violência divina, nos moldes teóricos benjaminianos, seria um caminho de resistência? A demonização e a falta de compreensão do fenômeno da violência não se trata de um retrocesso? Tá. Então, primeiro, a questão da Priscila, eu concordo em tudo que você escreveu, apenas que, se é possível pensar hoje na literatura e na poesia como instrumentos de resistência. Olha, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso, porque eu conheço pouco a literatura, um pouquinho mais a poesia que se escreve hoje. A literatura, vou dizer para você, a literatura é uma coisa muito difícil. Né? Para você ter eu faço uma diferença entre escritores e grandes escritores, que é completamente politicamente incorreto. Né? Por quê? Na tradição humanista a qual Benjamin se
se inscreve a Escola de Frankfurt, a Hannah Arendt, etc. O que é grande literatura? O que são grandes personagens e grandes obras? Né? Se você for ler, por exemplo, Burckhardt, né, no Homem do Renascimento, eles perguntam o que são grandes obras e grandes personagens. Ele diz, grande, Platão, Rafael, Aristóteles, mas não os grandes navegadores. Porque a América teria sido descoberta mesmo que Colombo tivesse morrido recém-nascido. Claro que ele considera Colombo grande, mas os grandes navegadores, a América ia ser conquistada, encontrada, descoberta, conquistada. Mas a obra, a Transfiguração de Rafael, não teria sido pintada se ele não a tivesse feito. Ele conclui, grandes são aqueles sem os quais o mundo seria incompleto. Então, para mim, grandes obras, grandes personagens, são aquelas sem as quais o mundo seria incompleto. Ou seja, são aquelas que fazem falta. São aquelas obras clássicas que atravessam a barreira do tempo, né? Que elas falam do seu tempo e falam para o nosso tempo. Por que a gente consegue interpretar Platão até hoje? Por quantas coisas que estão para ser compreendidas, que eles compreenderam, os gregos compreenderam, ele compreendeu, nós vemos. Então, e são obras que ficaram, não porque a indústria cultural produziu para ficar, etc, etc. A literatura de hoje, primeiro a gente precisa um pouco da profundidade temporal, para ver o que dura e o que passa, não que o que dure valha necessariamente mais do que o que passa, mas para saber se essas literaturas ensinam, porque a literatura que eu conheço aqui no Brasil, com as raras exceções de praxe, elas são todas literaturas mal escritas, muito mal escritas. Por quê? Porque cedem à oralidade, como se fosse um realismo, naturalismo. Ora, uma coisa é você usar a oralidade ou a dimensão poética do erro para fazer literatura, e outra coisa é usar como um chavão. Né? Aí você padroniza o que está sendo escrito, você perde a força literária do abalo, né? Daquilo que, sabe, onde que te dói, onde é que ela dói. Né? Onde que a literatura dói, onde que aquela... Né? Porque a literatura, a grande literatura, ela é feita de máximas morais incrustadas, que você tira ali como, sabe, quando, sei lá, você lê Guimarães Rosas, Pão ou Pães, é questão de opiniões, é um mundo para você pensar, porque é uma máxima moral, né? Então, ou em várias outras passagens, né? Mas, enfim, então, e quando existe uma indiferenciação, porque no Brasil, por exemplo, você não tem mais os parâmetros curriculares nacionais, como até a minha geração havia, literatura brasileira, literatura portuguesa e literatura universal. Você tem expressão literária. Não, expressão escrita. Quer dizer, tudo está escrito em literatura. Você cria É diferente você dizer tudo vale, tudo tem um valor, mas não quer dizer que tudo se equivalha. Né? Portanto, eu acredito que se houver uma grande obra hoje, e hoje, quer dizer, não precisa ser de ontem, anteontem. Pode ser o Proust, pode ser o Guimarães Rosa, pode ser o Lúcio Cardoso, sei lá, né? Mas eu acredito que sim, que quando é a grande literatura, que é o que a Marguerite Yourcenar dizia, você aprende com aquelas personagens. E você aprende não porque ela fala de você, você aprende porque você é capaz de sair de você e ver o que acontece na vida dos outros, que poderia ser uma possibilidade da tua própria vida. Não sei se responde. Essa é a primeira questão. A questão da violência divina. Esse texto, para uma crítica da violência, Benjamin é uma cabala, né? Você sabe disso, Ricardo. Eu leio esse texto junto com o fragmento teológico-político. E no fragmento teológico-político, Walter Benjamin fala que o Messias, quer dizer, ele vem para o mundo para inacabar o que o homem achou que estava acabado. E no caráter destrutivo, Benjamin vai dizer o que o caráter destrutivo quer. Ele só vê ruína, porque ele já chegou com tudo em ruínas. Não é que ele produziu as ruínas já estão dadas. E o que interessa para ele é o caminho que se desenha entre as ruínas.
Mas mais que isso, qual é a função do caráter destrutivo? É desbastar o terreno, criar um vazio, uma folga para respirar, é fofar a terra para respirar e é não ocupar esse lugar. Então, eu penso o seguinte, quando na tese número 7 sobre o Conselho de História, Benjamin diz, todos aqueles que até hoje lutaram pelo poder, eles marcham por sobre os cadáveres daqueles prostrados no chão, ele mostra que existe um secreto mimetismo entre aqueles que lutam pelo poder e aqueles que estão no poder. Quer dizer, e a ideia de interrupção em Benjamin poder olhar em outra direção. Agora, a questão da violência divina, quer dizer, tudo o que é humano é finito, é limitado, tem que inacabar, incompletar, que o homem pensa que ele faz totalidades, o homem faz a própria história. Sim, e a história desfaz o que os homens fizeram. Portanto, a violência divina vem no sentido, talvez, de ter essa função de mostrar os limites do humano. A violência divina é a violência contra, não é uma violência dirigida, é uma violência que está questionando a violência que o homem toma por emancipação. Mas eu sei que isso é uma visão... Eu nunca estudei só esse texto, eu li em função de outros, então eu não poderia te dizer com muita segurança. Agora, é claro que tudo isso que eu estou dizendo, aqui uma cultura da não violência, ela da não violência seria ótimo, mas todo mundo sabe que a não violência absoluta não existe, infelizmente. Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada, Priscila e Ricardo, por fazerem as perguntas. O próximo inscrito é o Cláudio. Cláudio, você pode abrir o microfone e fazer a pergunta para a professora. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Em primeiro lugar, parabenizar pelo banquete intelectual que está ouvindo a Algária nesse momento, né? Eu teria basicamente duas questões. A princípio, primeiro num viés mais conceitual, mas depois trazendo para o contemporâneo, que tem a célebre frase do Benjamin, né? O tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência, né? E como é que é a relação disso com a velocidade, principalmente a velocidade no tempo contemporâneo, no tempo que a gente está vivendo hoje, né? Como é que fica essa questão num mundo que, ao mesmo tempo, ele está cada vez mais marcado pela instantaneidade, pela simultaneidade, e no seu livro, no Benjaminiana, você vai definir, entre vários aspectos lá, que a monotonia, como a antítese do tédio, se eu tiver interpretado corretamente, a monotonia como algo que usando uma expressão sua, inapelavelmente patológica e que retira as possibilidades de se fazer juízos de valor. Só que, quando eu penso etimologicamente, monotonia é monotônus, é um tônus. Só que a gente tem hoje um mundo informacional, instantâneo, simultâneo, e que também nos tira o juízo de valor, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais, inclusive, se experiência, se eu posso fazer um paralelismo, experiência é tédio, vivência é monotonia, né? Se Erfahrung é tédio e Erlebnis é monotonia. E, nesse sentido, como é que eu posso pensar, aí trazendo para o contemporâneo, uma necessária politização da velocidade, né? Porque, ao mesmo tempo que essa velocidade ela é algo que ameaça a nossa produção de experiências, eu pesquiso deslocamentos de trabalhadores, deslocamentos urbanos de trabalhadores em Belo Horizonte, aqui pela UFMG, a gente tem relatos, né, e acompanhamentos de trabalhadores que ficam horas deslocando no transporte coletivo, em que, em tese, é mais lento, porém, isso não é nada dignificante, né? Então, como é que a gente poderia pensar uma necessária politização? Como é que a gente poderia pensar uma politização da velocidade em que lento, nesse sentido, né? Em que lento, quando a velocidade é experiência, quando é vivência, quando é tédio, quando é monotonia, né?
E uma última reflexão é como é que essas experiências, né, elas têm sido inscritas no corpo, né? Em geral, no pensamento benjaminiano, tem a experiência na narração, mas eu fico pensando em que medida essas experiências também estão inscritas na corporeidade individual e coletiva de cada um de nós. Era esse o arco de pergunta e de reflexão, e mais uma vez dizer da grande alegria de poder estar conversando contigo nesse momento, ainda que por via digital. Eu sou, como a minha formação original é na docência em educação física, para mim o corpo é algo que não é um mero acessório, ele tem uma dimensão importante, mas diante do quadro da pandemia, a gente faz essa comunicação, mas sem aceitar o eufemismo de que não estamos distante socialmente, só fisicamente. Não, para mim o corpo tem uma dimensão importante nesse sentido. Era isso, muito obrigado. Muito obrigada por suas palavras e pelas questões. Eu tomei a palavra monotonia no sentido da Langeweile. A tradução em português está chocar o pássaro do tédio, né? Que a narração precisa do tempo lento. Langeweile é longa duração. Então, esse tempo da longa duração da narrativa, ele não é o tédio no sentido que nós entendemos, ou no sentido baudelairiano, né? Que é quando, por exemplo, o Baudelaire fala, não é, que a cúpula esplinática do céu, quer dizer, o que era o céu antigo, grego, religioso? Era o céu protetor, o céu da beleza dos astros que imitavam a perfeição do divino, tarará. O céu hoje é a cúpula esplinática do céu, ela é uma tampa, aquilo que oprime, né? Então, a gente não está falando desse tédio, daquele sentimento de um tempo que não passa, que se arrasta, e que é um tempo insuportavelmente longo. A Langeweile, a longa duração, no sentido da narrativa, ele não é o tédio nesse sentido que eu falei agora. É o tempo da longa duração que necessitam as fábulas, que necessitam todas as narrativas, que é, ou mesmo a sabedoria concentrada, que exigirá interpretações longas, etc., porque ela justamente te tira do tempo cotidiano, da rotina. Isso não significa que é uma atenção concentrada que se tem. Você precisa de uma atenção que é distraída, porque você lembra algumas coisas e esquece outras. Por isso que você pode ouvir, nós podemos ouvir a mesma narrativa mais de uma vez ou ouvir a mesma música mais de uma vez. Porque é sempre alguma coisa que não se ouviu, não se viu, como um consciente ótico, né, que fala o Benjamin, na primeira vez ou na segunda. Não é isso que é inesgotável nas grandes obras e nas grandes personagens, que obviamente não são maniqueístas justamente por isso. São muitas coisas que podem ser vistas lá. Então, eu ligaria mais a Langeweile à experiência e o tédio à vivência. Então, Erfahrung seria mais ligada a Langeweile no sentido da narrativa e a Erlebnis seria ligado mais ao tédio. Quer dizer, aquela vivência pontual, né, que não deixa marcas, né, não faz história. E quando a gente fala em fazer história, em fazer sentido, isso não significa que seja consciente. Muito inconsciente. A experiência, em larga medida, inconsciente, né? Então, eu penso que a experiência... quer dizer, há pessoas que... Quer dizer, tudo hoje meio que vai contra a ideia de você fazer experiência, porque você não tem mais um tempo para sentar as coisas, para imaginar. Está comprometida até a pornografia, porque a própria pornografia precisa de um pouco de concentração. Quer dizer, hoje é tudo dispersão. Então, quer dizer, então não dá nem para transgredir mais direito. Então, ou então, como dizem alguns autores, tudo ficou pornográfico, então você já também faz a diferença entre uma coisa e outra. Agora, são todos esses sintomas de uma espécie de... que ensino, quer dizer, se nós pensarmos no mundo exatamente contemporâneo, mesmo, se a gente for bem frio, todos os que são contra a educação humanista, que são contra a literatura, contra a história, contra o passado, todas as velharias, né, tem a sua razão, porque para que serve a literatura? Para que serve a literatura para você operar uma máquina? Ela exige que você leve um bruta de um tempo para ler, para entender, paciência, frustração,
prazer, né? Prazer que vem. Sabe a pergunta que faz para Santo Agostinho? Onde estava Deus antes da criação do mundo? O que ele respondeu? Não sei. Essa resposta é genial, é a resposta de todo professor que se preze. Não sei. Tem coisas que eu não sei. Isso abre um mundo para cada um dizer o que ele pensa, o que ele não pensa, se é possível dizer alguma coisa sobre aquilo ou não, se nos ultrapassa, nos diz respeito. Então, eu acredito que, apesar de todo esse diagnóstico do presente que é dominante, burnout, desemprego, a Hannah Arendt dizia o seguinte: na história cultural e econômica, política, social, as pessoas foram sendo progressivamente desprovidas de todos os seus saberes vernaculares. Não sabem mais fazer nada. Só sabem trabalhar. E a nossa sociedade é uma sociedade que tende ao não trabalho. Ela diz isso em 1957. Nada mais catastrófico uma sociedade de trabalhadores sem trabalho. Ninguém sabe fazer outra coisa. Não sabe ocupar o tempo. Ninguém mais é o artesão do tempo vazio. O tempo vazio fica insuportável. Basta ver a quantidade de crises depressivas nesse confinamento, que nem mais é porque as pessoas não estão mais aguentando ficar confinadas. Com razão, porque dá uma angústia. Angústia, como nós estávamos falando, né? A angústia é uma ameaça que eu não sei de onde ela veio, para onde ela vai, quando ela vai acabar, quando não vai. E quando você não tem um centro que te oriente, minimamente, cada um é devolvido à sua própria solidão e tem que resolver sozinho o que é para fazer. Se nós pudéssemos reaver as nossas habilidades dentro de nós, fôssemos capazes de sermos os nossos artesãos, os nossos saberes, todo mundo tem, só que estão recalcados, de nossas preferências, as nossas, entre aspas, vocações, nossas inclinações, nós poderíamos talvez muitas coisas pudessem melhorar. E as outras coisas, dizer que não existe vamos dizer, esse fenômeno que eu digo aqui, ele não é, ele tem uma homogeneidade global. Mas é claro que existem focos de resistência. Isso que está acontecendo hoje aqui é uma delas, claro, claramente. Só que não é o grande gesto revolucionário tomado pela do inverno, não é mais. Mas tem a sua grandeza e a sua dignidade. Eu acho ainda, se a gente vai precisar encerrar, não sei, que a educação humanista, ou a cultura humanista, ela não produziu uma sociedade ideal, mas pelo menos ela produziu uma sociedade capaz de se idealizar. Nós precisamos disso. Obrigada, Cláudia. Obrigada, professora. Professora, a gente tem mais uma pergunta, se você tem tempo e disposição para respondê-la. Então tá. A última pergunta é da Raquel Zanini, e ela também escreveu no chat, pediu para lermos. Ela coloca o seguinte: considerando que a pobreza de experiências é nossa condição, que em Benjamin a infância aparece como aquela que pode educar o adulto, como ele coloca em seu texto o programa de um teatro infantil proletário, e sua indicação da possibilidade de uma barbárie positiva, em que medida pode-se empreender um processo educativo que subverta essa condição a partir das crianças? Então, aqui a gente precisaria entender o que Benjamin entende por infância e por criança, né? Ele não é a Greta falando o óbvio. Há mais de 50 anos que se fala que existe crise climática. Por que de repente ela vira como se ela estivesse falando alguma coisa fantástica? Ela está falando lugar comum, mais lugar comum. E ela é ouvida, uma criança mandando em adulto. Então tem alguma coisa estranha acontecendo. Essa coisa do mundo da equivalência, do fim das diferenças, das diferenciações, não das diferenças, das diferenciações. Eu acredito que, quando Benjamin fala em infância, ele está falando mais ou menos o que o Paul Klee falava do desenho, né? O Paul Klee, como Kandinsky, como outros, eu passei a minha vida inteira para poder aprender a desenhar como eu desenhava quando eu era criança. Quer dizer, você precisa de uma história para ser criança. Tá? Então, também se contrapor a toda aquela tradição cartesiana
que a criança é um estado, a infância é um estado patológico de confusão de erro, ou a visão marxista de que a Grécia era a infância da humanidade, ou do positivismo, de Augusto Comte. Né? Então, portanto, que a modernidade é superior ao passado. Então, o que ele quer dizer é que a infância, nós precisamos ter o olhar infantil, porque como é que é a criança? A criança é um metafísico espontâneo. Por quê? Quando a criança quebra um brinquedo, ela quer ver a essência do brinquedo. Ela não quebra porque ela é destruidora, ela tem curiosidade, ela tem Taumatzheim, ela tem o poder de deslumbramento. Portanto, a criança é quem é capaz, a criança está vendo tudo pela primeira vez. Se você mostrar um objeto da Grécia Antiga, ou do Egito, ou do Império Romano, e mostrar um objeto da indústria do brinquedo atual, ela vai estar vendo os dois pela primeira vez. Portanto, é como se você pudesse, como você diz, então, na pergunta, criar uma barbárie positiva. A barbárie positiva tudo já foi destruído. Aí, o que é a barbárie positiva? Começar de novo, fazer com pouco, recomeçar. É isso que o Benjamin fala na barbárie positiva. E ele diz, no outro texto, como é que chega o Messias? Por uma porta estreita. Ele é discreto. E numa das cartas que ele escreve para o Scholem, ele diz assim, o Messias, para mudar o mundo, não precisa de muita coisa. Basta afastar um pouquinho a cortina, empurrar um pouquinho a xícara de café. Mas esse pouquinho é tão difícil de fazer que precisa do Messias. Então, a gente precisa de alegoria. Né? Eu acho que o Messias, na obra do Benjamin, quer dizer, também existe uma cabala para interpretar, mas eu acho que tem esse sentido alegórico também de emancipação, não só de emancipação, de autarquia também. Porque a emancipação diz sempre respeito à questão externa e política, que ela é contemporânea da autarquia, quer dizer, da possibilidade do autogoverno de si, né? Que é uma dimensão que hoje está mais... enfim, ela não é mais uma preocupação, a não ser, eu diria mais na psicanálise, mas talvez a religião, mas embora a religião tenha sido, enfim, passada pelo desencantamento do mundo, tudo isso que a gente sabe. Muito obrigada, professora, pelas respostas dadas, né? Então, eu vou passar a palavra para a Renata fazer o encerramento. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Então, obrigada a todos. Professora Ogária, eu não sei se você quer dizer mais algumas palavras, encerrar, ou se, enfim, fique à vontade para dizer algo. Não só agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz desse encontro com vocês, com os jovens. Eu acho que isso é sempre uma esperança, né? Que a Nath diz, embora nós todos sejamos mortais, os homens não nascem para morrer, mas para renascer. E eu acho que o renascimento está em vocês e é uma grande esperança. Então, muito obrigada. Agradecemos muito a sua disposição. Uma palestra linda. E ficamos por aqui. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.